sobre essa movimentação de mercado do Curitiba. Continua se mexendo aí o Verdão em busca de reforços. Boa tarde, Júlio. Oi, Tetê, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos companheiros e toda a galera ligadaça aqui na Jovem Pan News nesta quinta-feira aqui no Bate Pronto. E no Curitiba, né, Tetê, nesse momento estamos aí no rumo das especulações, né? Ainda nenhuma contratação confirmada, mas sim muitas negociações em andamento e fica cada vez mais aí a expectativa, né, a ansiedade por parte principalmente aí da torcida para que o clube possa confirmar reforços aí para essa sequência de temporada, visando, né, a continuidade da Copa do Brasil e, sobretudo, o Campeonato Brasileiro. A gente vem falando, né, nos últimos dias, por exemplo, aí o Meia Luan Dias lá do Água Santa, que é dá para dizer assim, o jogador mais próximo de acertar, né? Já tem as conversas muito avançadas com o clube paulista. Evidente, né, que o Água Santa está disputando as finais, né, do Paulistão. Então aí ele só deve vir aí para o Curitiba depois aí dessa participação do clube paulista lá nas finais do Campeonato Estadual. Outro jogador, né, também que o Curitiba vem tendo conversas avançadas, que é um namoro antigo, já desde o final do ano passado, é com o volante Raniel do Avaí. Entre o coxa e o jogador, dá para dizer que está tudo certo. O problema é que tem aí uma pendência entre o Avaí e a Jacuipense, né, os clubes aí que dividem os direitos econômicos do jogador. Então é isso que está sendo um empecilho aí no andamento das negociações. A gente falava, né, do lateral esquerdo Jamerson ao longo aí dos últimos dias, mas esse jogador não vem mais aí para o Curitiba. Ele está muito próximo de aceitar a sua transferência para o São Paulo. Jamerson, que é jogador do Guarani, né, e já vem se destacando lá no Bugre de Campinas desde a temporada passada. E a notícia que mais vem repercutindo, né, TT, sem dúvida alguma, aí nessas últimas horas, é em relação aí ao lateral direito Rafinha. A gente já falava na edição de ontem aqui do Bate Pronto, o Rafinha, né, que já tem um interesse de alguns dias do Curitiba. Até inicialmente o São Paulo, né, não quis abrir negociações pela proposta apresentada, mas Curitiba voltou aí a manter aí contato diretamente com o Rafinha e na nova proposta aí apresentada, inclusive aí com um plano de carreiras oferecido ao jogador, aí pode até prevalecer a vontade do próprio Rafinha para vir aí para a equipe do Curitiba, né? Ainda nada de concreto, nada de oficial, mas sim tem muita coisa em andamento. Então a tendência aí é que nos próximos dias Curitiba possa anunciar aí alguns reforços visando aí esta continuidade da temporada. E se por um lado, né, tem gente aí para chegar, né, para reforçar o elenco, também tem o lado da saída, né? Então, ontem, por exemplo, o zagueiro Márcio Silva, né, teve aí a sua situação definida para ser emprestado aí para o Botafogo de Ribeirão Preto, clube que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E assim como o Márcio Silva, outros nomes aí que estão aí na lista de prováveis dispensas, né, pelo menos aí jogadores que devem ser emprestados para outras equipes, é o caso do Thalisson Gabriel, também do volante Bernardo, e os atacantes é o João Vitor, o Matheus Cadorini e o Fabrício Daniel. E nessa lista aí de prováveis saídas, não se descarta também o John Chancellor, que é um zagueiro, né, que atuou aí em boa parte da temporada até aqui, mas acabou perdendo espaço com a chegada principalmente ali do Kusevich e do Bruno Viana. Então o Chancellor, se pintar uma proposta interessante para o clube e para o atleta, também pode ser aí negociado na sequência. Tá aí, Júlio Rutz trazendo as primeiras do Verdão. Ontem até no Bate Pronto Curitiba, vocês repercutiram bastante aí sobre a volta do Rafinha, né? E esses outros nomes, Felipe Dalck, o que te agrada? Olha, o Jamerson me agradava bastante, né? Mas infelizmente a concorrência é difícil. O Curitiba já tem gastado bastante dinheiro e o principal, na minha cabeça, é não ficar entrando em leilão, TT, porque não adianta nada. Ainda mais sendo um time como o São Paulo, né? Que, querendo ou não, tem mais dinheiro que o Curitiba. Não sei nem esse dinheiro, mas talvez tenha mais prestígio que o Curitiba. E isso é um ponto importante, porque às vezes daí a vontade do jogador vai pesar muito, né? Mas o Rafinha eu gosto muito, o Luan do Água Santa não traria, não acho que vai agregar muita coisa. Acho que o Curitiba pode
garimpar um pouquinho melhor aí jogadores, eu gostaria que o Coritiba contratasse um ponta, muito mais do que um meia. Acho que não tem necessidade, ainda mais da forma como o Antônio gosta de jogar. Acho que o meia não vai encaixar muito. De meia, já tem o Marcelino Moreno, que pra mim consegue encaixar mais no esquema, no sentido de jogar pelas pontas com tranquilidade. Então eu prefiro que o Coritiba ainda procure um pouquinho mais e não fique também entrando em leilão. Quanto aos nomes de saída, acho que o Márcio pode ter aí uma boa oportunidade no Botafogo de Ribeirão Preto, né, pra, quem sabe, evoluir mais como jogador. Pegar rodagem, né? Pegar rodagem mesmo, porque não é fácil sair da base e já jogar no profissional. Sim. E ele não teve tantas oportunidades assim também. Ele jogou alguns jogos, mas ainda um pouquinho instável, né? E ele, fez uma baita Copa São Paulo, não, fez uma baita Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, o ano que foi campeão, fez gols importantes, foi um dos pilares da equipe. Então eu acho que é legal essa rodagem. Espero inclusive uma rodagem que fez muito bem pro Igor Paixão, né? Exatamente. A ida dele pro Londrina, ele voltou outro jogador. Voltou outro jogador e voltou como titular já em 2021. Então quem sabe não possa acontecer algo parecido com o Márcio, né? Eu espero que o Thalisson também possa ter essa oportunidade de ir pra outra equipe. O próprio Biel, que já foi pro Novo Horizontino e até agora não conseguiu emplacar no Coritiba. Então, e é um jogador que na categoria de base sempre foi tratado como uma joia, né? Então eu espero que esses jogadores consigam aí, quem sabe, ter uma sequência de jogos nesta temporada, para daí sim poder voltar pro Coritiba e realmente ser utilizados. Quanto ao Rafinha, novamente, já falei que eu aprovo muito a contratação, muito por conta do potencial que ele tem de ensinamento pro Natanael, de ajuda, de crescimento pro Natanael, e também pela identificação que ele tem com o clube, né? Apesar de eu ter aí um certo receio quanto ele ter falado tantas vezes que queria aposentar no clube e ter preterido o clube por várias oportunidades, né? Ter preferido ir não só pro Flamengo, mas pro Grêmio, pro São Paulo, ao invés de voltar pro Coritiba, eu creio que talvez esse seja o momento. Outra coisa, o técnico Antônio Oliveira, ele não esconde a necessidade, não digo, a vontade de ter mais um reforço pro ataque, né? Já que o Rodrigo Pinho vive aí uma seca de gols, um jejum de gols, e ainda continua o nome do Daverson, né, em alta, até a pedido do próprio técnico Antônio Oliveira. Eu acho que o Daverson seria muito bom pro Coritiba, só que daí tudo depende da vontade que ele tá, porque ele é um jogador difícil de lidar, né? Ontem ele foi expulso no jogo. Então, assim, o Daverson é um cara que quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás. E isso é um problema que me incomoda, porque não é só pro lado positivo. Ele tá forçando a barra pra sair do Cuiabá. E ele tá fazendo um monte de coisa lá no Cuiabá que tá irritando todo mundo. Pra ver se vendem ele mais barato, talvez, provavelmente. Só que eu não sei não. Eu gosto do Daverson, acho ele um bom atacante, qualidade técnica ele tem. Ele é um cara muito raçudo, ele é um cara com muita força, ele é um cara com poder de finalização gigantesco. Gostaria de vê-lo no Coritiba, mas espero que ele esteja com a cabeça boa. Só citando novamente o Raniel. Oi, Júlio. Não, pode terminar o teu raciocínio que depois eu complemento aí. Só a questão do Raniel também. O Raniel é um cara que é muito versátil. Ele pode jogar em qualquer uma das posições. Zagueiro, volante. Tem jogado como zagueiro, inclusive, no Avaí. Ele pode jogar como primeiro volante, ele pode jogar como médio. Então, é por isso que eu acho que poderia ser interessante ter o Raniel no Coritiba, até mais do que gastar o dinheiro no Jesus Trindade, que ano passado foi muito bem, só que o Trindade esse ano tá mal e ele é primeiro volante. Só primeiro volante. O Raniel pode jogar em várias posições ali da defesa. Diga, Júlio. Não, você falou, né, a respeito do Daverson, né, e realmente, né, ele vem tendo aí alguns atritos com a diretoria do Cuiabá nas últimas semanas, e lá no Cuiabá, pelo que se sabe, né, dinheiro não é problema, né, lá o clube vive bem financeiramente, então a diretoria do Cuiabá tá fazendo aquele jogo duro, né, que não importa o que o Daverson faça, o comportamento dele, eles não abrem mão do valor, né, pedido de 20 milhões de reais, né, que é o valor da multa rescisória. E mais um nome aí que apareceu aí no campo de especulações de atacante teria interesse do Coritiba é do Allan Kardec do Atlético Mineiro. Ele que está se recuperando aí de um problema, de uma lesão, já vem há algum tempo lá no departamento médico do Galo, mas até uma
entrevista recente aí do pai do jogador lá pro jornalista Jorge Nicola de São Paulo, o pai do Kardec falou que não há a menor possibilidade dele deixar o Galo, pelo menos aí nesse momento. Eu também acho que é difícil o Kardec deixar o Galo. O Galo gastou uma bala nele ano passado pra ele vir, né? E, inclusive, o Allan Kardec derrubou o Gustavo Morínigo no Coritiba, né? É verdade, 1-0 aqui. Fez um gol 50 minutos do segundo tempo. Foi naquele jogo Domingo de manhã, né, o jogo, Isso, foi aquele jogo que o Morínigo e o René Simões foram demitidos do Coritiba. 1-0 pro Galo. Não acho que... Eu acho que, pô, o Kardec seria... Nada mais justo do que ele vir agora, né, pra se redimir, então. O Kardec seria sensacional, mas eu acho muito difícil por conta da questão financeira, porque o Kardec deve ganhar um salarinho bem alto, né? Ele tava na China por um tempão, ganhando muito dinheiro, voltou pro Brasil, pro Atlético Mineiro, que é um time que paga muito bem, que tem muito dinheiro, então eu acho que o salário dele deve ser em torno de 400 a 500 mil reais. O Coritiba não vai pagar isso pra ninguém. Inclusive aquele gol lá do Kardec, viu, TT? Diga. Aquele gol do Kardec foi a última derrota do Coritiba no Couto Pereira, né? De lá pra cá. Exatamente. Já o clube vem de uma invencibilidade de 15 partidas por Brasileiro e Campeonato Paranaense e Copa do Brasil. Na verdade, não foi o Kardec que derrubou o Morínigo. Ele se derrubou. Sim. E já vinha se arrastando, né? O pedido da torcida da saída do treinador paraguaio.